Então, dentro da governança da TI, a gente tem que observar esses 6 pontos aqui importantes que eles ajudam a organização a ver o papel da TI, ajuda a TI também a se inserir dentro do alinhamento estratégico que você precisa ter dentro da estratégia organizacional. Por exemplo, o ambiente de negócio. Cada vez mais você tem um ciclo de vida muito menor para os produtos e serviços, e muito desses apoiados por tecnologia da informação. Então, cada vez mais você tem clientes mais conscientes e exigentes, cada vez mais as pessoas estão tendo acesso à internet, acesso à informação. Novas ameaças devido à maior internacionalização da economia, porque é uma consequência de um mundo mais virtualizado, e uma exigência maior de transparências no negócio. Os portais de transparência são um grande exemplo disso. Então, as organizações precisam estar preparadas para fazer essa transparência. A TI precisa estar alinhada estrategicamente, porque vocês veem que isso daqui não são coisas específicas da tecnologia da informação, da informática, de um setor de informática, mas são objetivos gerais de uma organização e que você precisa que a tecnologia, a TI, o órgão de TI esteja cientes e alinhados estrategicamente, porque muitas dessas decisões vão ter que ter tomada de infraestrutura, tecnologias e assim por diante. Dinamismo nos negócios também de TI, dos negócios como um todo, concorrentes globais de baixo custo. Especificamente na área de TI, a gente tem países como Israel, Índia e a própria China, que são grandes na área de TI, tem bastante pessoal com recursos de TI, pessoal bem preparado. Então, cada vez mais as empresas estão globalizadas, então há uma concorrência bem grande. A gente tem que pensar também na TI como prestadora de serviços. A gente precisa oferecer mecanismos de certa forma para os projetos serem entregues dentro do prazo e do orçamento, que os requisitos do negócio eles sejam atendidos, as disponibilidades das aplicações. Quando vocês pensam numa empresa que tenha um setor de TI forte com um desenvolvimento de aplicação, ou que gere as suas próprias aplicações, os seus próprios sistemas, você consegue entender que os projetos têm que ser entregues dentro do prazo, orçamento, os atendimentos aos requisitos do negócio. Para desenvolvimento daquele sistema, eles também precisam ser atendidos, as disponibilidades nas aplicações, mas a gente consegue ver isso também como um todo. E o papel da TI, dentro o papel da governança de TI dentro desses itens, Também a disponibilidade da infraestrutura, não basta só as aplicações, às vezes as aplicações já estão funcionando, mas a infraestrutura precisa estar funcionando também. O famoso caiu o sistema, aí caiu a rede, então aplicações cai o sistema, a infraestrutura cai a rede. E uma capacidade para a gente conseguir também expandir o nosso negócio. Então a gente precisa pensar em todas essas nuances, como prestação de serviço, da visão da tecnologia interna e externamente, para que a gente possa também a longo prazo expandir. Rápida solução de incidentes e de serviços, alguns frameworks trabalham bastante nessa parte, COBIT, uma vez que você tem um incidente, você precisa recuperar, entender o que está acontecendo e resolver esse problema o quanto antes. Existem muitas aplicações, muitos domínios que são muito sensíveis. Se você ficar 1, 2, 3, 4 horas sem o serviço, pode ser o caos. Imagine um sistema da Bolsa de Valores ficando 1 hora, 2 horas fora, o custo que você não vai ter. E de serviços também, a gente vai ter o framework ITIL, que é específico para serviço. Então é importante que os serviços também estejam dentro desse mapeamento de risco, de incidentes e tudo mais. Temos as questões da integração tecnológica, por exemplo, a integração de cadeias de suprimento. Então, são exemplos clássicos de quem vem da gestão, da administração, gestão da qualidade. A gente sabe que um sistema desses gerenciadores, eles conseguem fazer essa integração de uma forma de comunicação bem mais eficiente de todo o ciclo da cadeia, do todo o ciclo produtivo, das cadeias de suprimentos. E a gente consegue ver que isso só é possível dado as tecnologias da informação
especificamente as tecnologias de rede de comunicação, né, que são as redes internas e a internet, são nossa intranet e internet. Integração de redes de distribuição usando esses mesmos aplicativos e infraestrutura de comunicação de dados, não muda. Vamos dar nomes para isso, a gente costuma dar nomes para esses sistemas, né? Então, cada um tem uma especificidade. Quem vem da área de gestão, quem vem da área de administração conhece esses nomes bem. Então, tem o Enterprise Resource Planning, que é um ERP para fazer o planejamento de recursos. A gente tem o Manufacturing Execution Systems, a gente vai conseguir fazer a integração entre gestão e chão de fábrica. Então, a gente tem outros, existem famosos, existe o SAP, existem muitas outras empresas internacionais e nacionais que desenvolvem sistemas que fazem esse controle, né, de algum ciclo, de algum processo, de alguma parte específica da nossa organização. O que é também muito forte com a parte de tecnologia da informação. Você consegue ver que são sistemas dependem da rede, dependem da internet, dependem de computadores, servidores e assim por diante. Quando eu falo servidores, eu falo computadores com uma capacidade bem alta de processamento. Então, gestão dos clientes através de aplicativos como o Customer Resource Manager, então CRM, são siglas conhecidas, bem conhecidas para o pessoal da gestão, da qualidade, pessoal que trabalha em empresas, muitas vezes trabalha diretamente com esses sistemas. Então, automação de processos também através não só da anotação, mas também da área de conhecimento de Business Process Management, que é o BPM. O BPM é uma área de conhecimento onde você faz a análise dos processos de negócio, você trata sobre processos de negócio, e a gente tem o BPMN, que é o Business Process Management Notation, que é a notação gráfica de como modelar processos usando uma notação específica e gráfica com aqueles componentes que existem no BPM. Quem nunca viu o BPM é como se fosse uma fluxogramação de processos com algumas ferramentas gráficas, alguns componentes gráficos com recursos e flexibilidade maior do que um fluxograma tradicional, muito adotado na área de análise de processos. Então, a gente tem outros conceitos que hoje eles estão muito relacionados ao Big Data e a quantidade enorme de dados que a gente precisa tratar. São áreas bem quentes na computação, na informática, onde você trata de data warehouse, que são esse conjunto do Big Data, bastante dados. A gente tem data mining, né, que é a mineração de dados. E a inteligência organizacional, que são a análise desses dados, onde você consegue descobrir coisas que analisando normalmente a gente não conseguiria. Então, por isso que a gente precisa fazer uma mineração nesses dados, a gente precisa ter grandes armazéns de dados, que é data warehouse, a gente precisa ter grandes bancos de dados, muitas vezes distribuídos, e que juntos formam um grande armazém de dados. Esses armazéns em conjunto é tudo uma grande data, um Big Data. Então, através disso a gente consegue tomar bastante decisão. São áreas que estão cada vez mais adentrando, fazendo essa ponte entre o pessoal bem mais técnico, o pessoal bem mais gestão, e você está trazendo esse meio termo com essa parte de análises estatísticas e análises de mineração de dados, né, todas baseadas muitas vezes em técnicas de inteligência artificial e técnicas probabilísticas e estatísticas. Temos também um outro ponto muito importante, que é a segurança da informação. Então, a cada momento, a tua empresa que está exposta digitalmente, ela está correndo riscos a invasões e roubos de dados. Então, a segurança dentro da governança de tecnologia. Informação é um pilar muito interessante, muito importante, que se tem que levar muito em consideração. Muitas vezes, dependendo, inclusive, do domínio que a empresa atua, talvez isso daqui seja tão quanto importante qualquer outra área. Então, a gente precisa também, além disso, dar nível de acesso a informações na organização. A gente sabe que muitas vezes, dependendo da posição que você se encontra, você não vai ter acesso às informações. Algumas vezes é até interessante, dado o domínio,
tranquilo, dada a sua atividade, mas tem certos momentos que a gente entende que certas informações elas não acabam chegando a nós, e muitas vezes por segurança mesmo da informação. Então a gente tem que fazer essa gestão dessa segurança, a gente precisa conhecer os riscos, a gente precisa saber de que forma atuar, de que forma se defender, de que forma reagir, caso a gente venha a sofrer, até saber quais são os riscos todos para saber como a gente agir. A dependência do negócio em relação à TI foi como a gente abriu esse curso como um todo. A gente tem uma dependência muito grande do objetivo da nossa organização e da inserção da tecnologia da informação. É lógico que existem diversos domínios e empresas que funcionariam perfeitamente sem a tecnologia da informação. Seria mais lento, seria não tão eficaz, não tão rápido, mas elas funcionaram até determinado momento do tempo antes da tecnologia da informação existir. Agora, com a tecnologia da informação, talvez, dependendo, você tenha um grau de dependência muito grande, ou seja, a sua organização não funciona se você não tiver a tecnologia da informação e, de certa forma, dado o impacto que a tecnologia da informação tem, a gente consegue classificar se ela é estratégica, se ela é dependente, se ela exerce um papel apenas de mudança ou se ela atua apenas com suporte operacional dentro da sua organização. Porque hoje em dia a gente não tem estações de trabalho que não tenham computadores, notebooks, tablets e assim por diante. Então, muitas vezes ela pode atuar apenas como suporte operacional. Temos também os marcos de regulação, que são muitas vezes legislações e marcos regulatórios dentro de algum país que acabam determinando a forma como a tecnologia da informação deve ser gerida. Então, podem representar ou não alguma restrição ao negócio, pode gerar riscos, atração de capital de risco, pode gerar lucros, dependendo de como se aproveita ou não essa restrição, essa legislação. Temos casos conhecidos no Brasil e no mundo. Hoje tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que surge de uma forma que você, de certa forma, teve que se reorganizar enquanto TI para oferecer algum serviço, para captar informações dos usuários. O Facebook teve um problema grave nesse sentido. O Mark Zuckerberg, inclusive, foi chamado na Câmara Americana para prestar algumas informações e, de certa forma, a tecnologia da informação, com cada vez mais pessoas acessando, tendo acesso à tecnologia, no sentido de acesso à internet, acesso aos dados, às informações, compartilhando, a gente acaba a tecnologia da informação está exposta a mais marcos regulatórios, mais legislação ao longo desses próximos anos, até porque é uma área relativamente nova, assim, dentro do mercado de trabalho, apesar de ter começado a se pensar no final dos anos 1800, lá para 1900, você tem o Turing em 1920, por ali, surgindo em 1940, você vê os computadores surgindo, apesar de ser longo, dentro das organizações a gente tem 30, 40 anos aí, então é uma área como informática, tecnologia da informação muito nova, então muito exposta aos marcos de regulação. Por exemplo, a gente pode pensar, em aplicativos de fatos contábeis e financeiros, que muitas vezes você tem que seguir determinada legislação. Se essa legislação for modificada, você precisa modificar seus processos. Então, a legislação ela não é fixa e eterna, ela sempre pode sofrer alterações, dado uma ou outra lei. Dependendo disso, teu sistema, a tecnologia da informação, todo o seu processo de governança de TI, às vezes precisa estar preparado ou pelo menos ciente do que pode estar acontecendo ou não.